Pessoal, começando então a nossa aula sobre matemática básica, e nessa aula nós vamos falar sobre os produtos notáveis. Basicamente, nós vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Aí você pergunta, o que seria isso, o quadrado da soma de dois termos? Imagina que você tem um termo que é batizado de x, vou colocar aqui, ó, primeiro termo. O seu primeiro termo é o x, certo? Então, primeiro termo. Aí, o seu segundo termo, vamos dizer que é o A. A é o segundo termo. O que nós vamos estudar hoje é o quadrado da soma de dois termos. Então, eu vou fazer assim, o quadrado da soma desses dois termos. Ou seja, é o primeiro termo somado com o segundo termo elevado ao quadrado, que nós chamamos de o quadrado da soma de dois termos. Se você quiser desenvolver isso aqui, é muito fácil. Você tem duas maneiras de desenvolver. A primeira maneira é do método tradicional, onde você sabe que se alguma coisa está elevado ao quadrado, então você tem que fazer essa coisa vezes ela mesma. Ou seja, você teria x mais a vezes x mais a, correto? E agora você vai aplicar a distributiva. Você vai fazer x vezes x, x vezes a. Vamos fazer isso aí, ó. X vezes x, isso aí vai dar... Colocar aqui, x ao quadrado. X vezes a mais vezes mais x vezes a, colocar ax, certo? Lembrando que você tem que fazer o joguinho de sinal, né? Agora nós vamos fazer o contrário, ó. Eu distribuí o x pelo x e o x pelo a. Agora eu vou distribuir o a pelo x e o a pelo a, fazendo o joguinho de sinal. Então aqui, ó, é mais vezes mais. A vezes x, ax. A vezes a, mais a ao quadrado. Mais porque é mais vezes mais, correto? Gente, como eu tenho aqui, ó, ax mais ax, eu tenho duas coisas iguais, então eu posso escrever isso aí como x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado, correto? E com isso, então, nós terminamos. Só que se você olhar bem, olha o que nós encontramos aqui. Nós temos o x que nós batizamos de primeiro termo. Nós temos o a que nós batizamos de segundo termo. Se eu for ler trocando o x e o a por isso aqui, ó, primeiro termo e segundo termo, olha o que eu encontrei. Primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Ó, vou ler de novo. O x é o primeiro termo, o a é o segundo termo, certo? X e a. Primeiro termo elevado ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Ah, então se sempre vai cair nessa situação, então para resolver aquilo lá, ó, se você quiser resolver isso aqui, x mais a elevado ao quadrado. Então você vai lembrar dessa regra do produto notável, que é o que vale para o quadrado da soma de dois termos. Como é que seria a regra? Olha como é que eu vou falar, desculpa. Como é que seria a regra? O quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que duas vezes x vezes a ou duas vezes a vezes x, são situações equivalentes, não tem diferença nenhuma. Então, pessoal, a partir de agora, nós vamos trabalhar usando essa regrinha que apareceu ali. Qual é a regra para o quadrado da soma de dois termos? Vamos lá. Primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Fácil assim, beleza? Vamos fazer dois exemplos aqui, então, para ficar fácil para vocês verem. Vamos lá, pessoal. Ó, eu vou resolver o exemplo A,
que seria assim, ó, 2x mais 3 ao quadrado. E vou resolver o exemplo B, que seria o mesmo, 2x mais 3 ao quadrado. Exatamente a mesma coisa. Vou resolver cada um com uma técnica, tá? Porque você pode usar a técnica que você quiser, a única coisa que tem é acertar, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, como eu tenho 2x mais 3 elevado ao quadrado, então eu posso fazer 2x mais 3 vezes 2x mais 3. Agora, eu vou fazer a distributiva. 2x positivo vezes 2x positivo. 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Então, eu tenho 4x ao quadrado, certo? Agora, aqui, ó, 2x positivo vezes 3 positivo. Então, aqui é mais. 2x vezes 3, ou 3 vezes 2x, 6x. Beleza, agora eu vou fazer a distributiva com o 3 aqui, ó. Mais 3 vezes mais 2x, então eu vou ter 3 vezes 2, 6x. Mais 3 vezes mais 3, então mais vezes mais 3 vezes 3, 9, correto? Agora, gente, só falta finalizar. Aqui, ó, 4x² mais 6x mais 9, eu tenho dois termos que tem essa parte de letra iguais, então você pode agrupar 6x mais 6x, 12x. Quando a parte literal é igual, você pode somar. Então, resultado final, 12x mais 9. Beleza? Então, vamos supor que você precisa resolver esse tipo de conta para dar sequência no que você está fazendo. É só fazer isso. Agora, vamos ver se você é daquela pessoa que decora a regra. O quadrado da soma de dois termos é dado por o quadrado do primeiro termo, então, primeiro termo ao quadrado, tem que colocar dentro do parênteses, hein? Mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Quando tem dois carinhas assim, ó, a gente coloca um parênteses. Quando não tem, não precisa, né? Aí, beleza, agora é só resolver, ó. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4. X elevado ao quadrado? X quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12x. Mais 3 ao quadrado, 9. E acabou, ó. Se você olhar bem, tanto aqui deu 4x², 12x mais 9. Aqui, 4x², 12x mais 9. Os dois estão corretos, cada um feito à sua maneira, certo? Vamos fazer mais. Pessoal, vamos agora fazer o exemplo C, então. No exemplo C, nós vamos ter a seguinte situação, ó. 10 mais 3x elevado ao quadrado, certo? A partir de agora, então, eu vou fazer todos usando a regra prática. O quadrado da soma de dois termos é dado pelo o quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, não vou colocar parênteses agora, certo? Mais o quadrado do segundo. Ok? Continuando, 10 elevado ao quadrado, 100. Mais 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. 60x. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. X elevado ao quadrado. E finalizou. Veja como esse método prático é muito tranquilo mesmo. Vamos fazer outro agora um pouquinho mais animado. Olha esse aqui que bonitinho. A, B, C, D. No item D, eu vou fazer aqui, ó, x elevado à quarta mais 5y elevado ao cubo. Tudo isso elevado ao quadrado, correto? Vamos desenvolver isso. Veja que eu vou desenvolver pelo método prático, tá? E aí você tem que pensar o seguinte, quem é o primeiro termo agora? Primeiro termo é x à quarta. Quem é o segundo termo? 5y ao cubo. Qual é a regra?
É o quadrado do primeiro termo. Então, ó, vou abrir um parênteses aqui, vou colocar o quadrado. O quadrado do primeiro termo. O primeiro termo é quem? X à quarta. X à quarta. Mais 2 vezes o primeiro, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Tá vendo, ó? 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo. Quem é o primeiro termo? X à quarta. Quem é o segundo termo? 5y ao cubo, certo? Mais o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar 5y ao cubo ainda elevado ao quadrado. Vamos ver se eu fiz tudo corretamente. Ó. O quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Perfeito, aquilo ali está ótimo. Agora nós temos que desenvolver. Como é que resolve esse tipo de situação? Potência de uma potência. Moleza preserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 4, 8. Mais, quanto que dá? Ó, aqui eu tenho número, aqui eu tenho letra, aqui eu tenho número e eu tenho letra. Como está multiplicando, você vai fazer a multiplicação de número por número. 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. 10, o quê? X à quarta vezes y ao cubo. Como são letras diferentes, elas não se misturam. Você só escreve x à quarta, y ao cubo, certo? Mas, agora você vai resolver isso aqui. Você não pode esquecer que o quadrado aqui, o expoente 2, é tanto do 5 como do y ao cubo. Então, 5 elevado ao quadrado, 25. Y ao cubo elevado ao quadrado, multiplicação, potência de uma potência, conserva a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Molezinha, pessoal, molezinha, né? Vamos fazer mais exemplos. Pessoal, observe esse exemplo como ele é bonitinho. Olha o que ele fala para nós. Sabe-se que x vezes y é igual a 72. Então, eu tenho uma informação importante. X vezes y é igual a 72. E x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 306. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 306. A pergunta é, qual é o valor de x mais y ao quadrado? Observe que nós caímos aqui num produto notável, que é o quadrado da soma de 2 termos. Então, antes de tentar resolver, eu vou desenvolver isso aqui. Vamos lá? X mais y ao quadrado. Qual é a regra para o quadrado da soma de 2 termos? A regra desse produto notável é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Simples assim. Pessoal, agora eu vou mudar aqui, ó. Observe que eu tenho x ao quadrado no início e eu tenho y ao quadrado lá no fim. Eu vou colocar eles próximos um ao outro. Então, aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2xy, correto? Sinalzinho de igual lá. Só que, para nossa alegria, nós já temos o valor aqui, ó, de x ao quadrado somado com y ao quadrado. X ao quadrado somado com y ao quadrado é 306. Coloquei aqui, 306. Mais 2 vezes o valor de xy. Quanto que é o xy? 72. Vamos continuar? 306 mais 2 vezes 72, 144, igual. Se esse 6 vem para cá, aqui fica 150. 150 com 300, 450. Pessoal, veja como esse exercício é bonitinho, bem bonitinho, e como a gente usou a regra do produto notável para o quadrado da soma de 2 termos, ele ficou fácil de ser resolvido. Vamos continuar nossa aula. Pessoal, olha que problema mais bonitinho. Dá uma olhada aqui, ó. Considere o polinômio x ao quadrado mais 8x, certo?
qual é o termo que devemos adicionar a esse binômio para obtermos isso? Então, é o seguinte, você tem o polinômio, que é um binômio, que tem dois termos, né? x² mais 8x, e você quer deixar ele do jeitinho que é isso aqui, igualzinho. Só que para isso você tem que adicionar um termo aqui, ó. Considere o polinômio x² mais 8x. Qual é o termo? Então, nós precisamos colocar um termo aqui que devemos adicionar a esse binômio para obtermos x mais 4². Ou seja, eles serão iguais. Vamos supor que o termo que nós vamos colocar lá, nós vamos batizar ele de y, tá? Olha o que eu vou fazer. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que x mais 4 ao quadrado tem que ser igual a x² mais 8x acrescido desse termo. E é ele que eu vou descobrir, mais esse y. E esse y aqui é a nossa dúvida. Quem será esse carinha? Aí o que você faz? Você vem aqui e desenvolve, ó, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Me ajuda a fazer rápido. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, direto deu 8x, mais o quadrado do segundo termo. 4 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado, 16. Isso aí deu exatamente igual a x² mais 8x mais y. Você lembra que é o valor de y que nós queremos descobrir? É o y, não é? Então, é o seguinte, ó, aqui tem x², lá tem x². Eu vou colocar um perto do outro. Aqui tem 8x, lá tem 8x. Eu vou colocar um perto do outro. O 16 eu vou passar para lá e o y para cá. Ou seja, eu vou separar a letra dos números, tá? Igual a professora faz, ó. Então, esse x² está aqui. Esse vem para cá com sinal negativo. Esse 8x está aqui. Esse vem para cá com sinal negativo. O y vem para cá, y. Então, opa, eu coloquei um sinal de igual, né? Espera aí um pouquinho. Deixa eu apagar com um paninho aqui. O y vem para cá com sinal de menos. E o x vai para lá com sinal de menos. Mudou de lado. Aí, para nossa alegria, você tem aqui que x² cancela x² negativo, 8x cancela 8x negativo, e aí sobrou menos y igual a menos 16. Ah, se você multiplicar tudo por menos 1, menos vezes menos mais, menos vezes menos mais. Ou seja, qual é o termo que a gente estava procurando? O termo que a gente estava procurando era 16. Agora, pessoal, se você quiser fazer de um jeitinho muito mais rápido, dá uma olhada, ó. Você tem x² desse lado, tem x² do outro. Um corta com o outro. Você tem 8x desse lado, tem 8x do outro. Um corta com o outro. O que sobrou aqui? 16 igual a y. Y igual a 16. O nosso termo é 16. Tranquilo? Pessoal, vou encerrar aqui então essa aula. Essa é a nossa aula aqui sobre o produto notável, o quadrado da soma de dois termos, acaba por aqui. E depois eu posto mais vídeo para vocês. Então, se você estiver gostando, deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal, beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!